Conexão Unicinos. Apoio Loja Peugeot. Olá, hoje é terça-feira, 1º de julho. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Engenheiros Sem Fronteiras, Núcleo Unicinos. No programa de hoje, no estúdio, você acompanha uma entrevista sobre o grupo criado recentemente, que tem como objetivo buscar o desenvolvimento social. Você vai conferir também uma entrevista sobre uma feira promovida pelos alunos formandos do curso de Gastronomia da Unicinos. E tem os detalhes da previsão do tempo para quarta-feira em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Eu sou Vanessa Iores. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Utilizar o conhecimento para a solução de problemas que afetam pessoas e comunidades menos favorecidas. Esse é o objetivo do Engenheiros Sem Fronteiras, organização não governamental que existe em mais de 50 países e que agora passa a contar com uma unidade aqui na região sul. E para falar sobre como o trabalho será desenvolvido, recebemos aqui no estúdio Maurício Mâncio, professor orientador do Engenheiros Sem Fronteiras Núcleo Unicinos, também com a gente Jefferson Bess, diretora-geral, e Jonas Figueiró, vice-diretor do grupo. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Muito obrigado. Olá, tudo bem? Obrigado. Bem-vindos. Prazer estar aqui hoje, em nome dos Engenheiros Sem Fronteiras. É uma grande satisfação estar a oportunidade de demonstrar nosso trabalho que a gente está trazendo aqui para a região sul. Tá certo. Então, professor, para a gente começar entendendo um pouquinho, esse movimento surgiu na Europa, lá nos anos de 1980. Explica um pouquinho para a gente. Não, exatamente. Até aproveitando o teu comentário inicial sobre a aplicação do conhecimento para a solução de problemas, essa é uma coisa que a gente discute bastante, até com um grupo de alunos, que isso é a própria definição de engenharia, né? Que é a aplicação de fundamentos científicos para a solução de problemas práticos da sociedade. Então, é o conhecimento aplicado e a solução de problemas e o componente social. Tá? Isso eu acho muito interessante, né? Que vai desde a formação dos engenheiros até atender as pessoas que têm mais necessidades aqui na nossa própria região. E esse grupo, né, ele é inspirado, então, naquela organização mundial dos Médicos Sem Fronteiras, né, inclusive que surgiu lá na França, nos anos 70, já que chegou a ganhar um Prêmio Nobel da Paz, né? Então, nos anos 80, também na Europa, surgiu esse grupo e foi se difundindo. O meu contato com o grupo foi nos Estados Unidos. Eu estive na Universidade da Califórnia, em Berkeley, fazendo doutorado, fiquei trabalhando cerca de 10 anos lá. E nos Estados Unidos, em particular, essa organização é muito difundida. Para ter uma ideia, o grupo foi fundado em 2002, né, nos Estados Unidos. Então, aí são um pouquinho mais de 10 anos, são 12 anos. E já tem mais de 250 núcleos espalhados por todo o país, com mais de 12 mil membros. Eles trabalham, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos. Claro, né? Depende também muito da boa vontade, né, de fazer dar certo. E vem de dentro das universidades e eles trabalham com orçamentos na ordem de milhões de dólares todo ano, totalmente aplicados para a execução de projetos que são concebidos e executados por alunos em parceria com as comunidades locais. Bacana. É muito interessante. É legal, quero saber do Jefferson também, né? Conhecesse essa iniciativa também via um intercâmbio, né? Como é que foi isso? Isso, exatamente. O primeiro contato que eu tive foi na Universidade de Sevilha, na Escola Politécnica, na Espanha, onde eles tinham um núcleo. Até então não tinha muito contato inicialmente, mas à medida que eles foram promovendo projetos dentro da cidade e também fora, nos arredores, eu fui começando a ter um pequeno conhecimento do que era esse Engenheiro Sem Fronteiras. Então, lá ele era muito difundido, não só dentro de uma engenharia, como em toda a escola politécnica em geral. Então, todos os alunos da escola, seja ela de qualquer engenharia, poderiam trabalhar dentro dessa ONG. Eles tinham uma área de atuação muito grande e os projetos eram muito diversificados, tanto em construção, como energias renováveis, como alimentação também. Então, era uma coisa muito renomada pela cidade. Inclusive, tinha apoio da prefeitura local também para projetos que difundiam esse desenvolvimento social da região. Bom, a gente já entendeu que na Europa é bastante difundido, nos Estados Unidos também e no Brasil, Jonas. Como é que é essa história? No Brasil veio para cá em 2008 pela Universidade Federal de Viçosa, né, alunos de lá que fizeram... Viçosa em Minas Gerais? Em Minas Gerais, isso. Os alunos fizeram um intercâmbio nos Estados Unidos e viram essa ideia do Engenheiro Sem Fronteiras lá, que era muito difundido, né, como o professor falou lá, e eles trouxeram essa ideia para cá em 2008. Em 2008 até 2012, só havia 2 núcleos aqui no Brasil. E aí, a partir daí, de 2012 para cá, se difundiu mais ainda, só que não tem nenhum núcleo aqui na região sul ainda.
e a gente pretendeu ser o primeiro, e a gente é o primeiro núcleo aqui da região sul. Criado semana passada, né? Isso aí. Então, Jefferson, conta pra gente então, como é que surgiu a vontade de trazer então, para o Rio Grande do Sul essa ideia. Então, essa ideia ela surgiu de dois fatores que a gente cita. Assim. O primeiro é dessa questão social, que a gente constatou que o Rio Grande do Sul ele tem uma necessidade muito grande de projetos que visam o desenvolvimento social da região, mas com viés da engenharia, que é muito difícil hoje ter projetos, geralmente das escolas de engenharia, que visam esse trabalho social. Em contrapartida a isso, a gente, como alunos das engenharias, a gente sentiu a necessidade de projetos dentro da escola que visam promover o encontro desses estudantes, fazer essa mescla de todas as disciplinas e também unir as teorias que a gente aprende no dia a dia com a prática dentro desses projetos. Então, foi a mescla desses dois conjuntos que originou essa proposta. E por que, professor, isso é tão importante aqui para a nossa região, também poder contar com um projeto como esse? Essa é uma pergunta interessante. Isso é uma coisa que a gente também vem trabalhando junto com os alunos. A gente tem um grupo muito legal, até a propósito, né, engajado bem com essa causa. E que no Brasil, a gente fala muito hoje em dia, né, que país rico é país sem pobreza. Né? E o Brasil vem tendo uma melhora muito grande nas condições sociais, a gente não tem dúvida nenhuma em relação a isso. Mas a gente ainda tem cerca de 16 milhões de pessoas no Brasil vivendo em condições de extrema pobreza. 16 milhões de pessoas é muita gente. Isso é vivendo com menos de R$70 por mês. Isso dá R$2,30 por dia para suprir todas as necessidades, desde alimentação, habitação, né, todas essas pessoas, ou seja, totalmente inviável. E não só no Brasil, a gente fala, às vezes no Brasil o pessoal pensa Nordeste, né? Se a gente pegar, até estava pegando alguns dados aqui do Instituto Humanitas Unicinos, tem um grupo muito legal que é o Observa Sinos, que busca dados sociais da região do Vale dos Sinos. E aqui na nossa região, a gente tem mais de 43 mil famílias vivendo em condições de pobreza. São mais de 130 mil pessoas aqui no nosso entorno que não teriam as mínimas condições de ter acesso a serviços de engenharia, né, para melhorar as suas condições de vida. Então, a gente quer buscar realmente a aplicação desse conhecimento científico e tecnológico da engenharia em prol da sociedade, em prol dessas pessoas. E eu queria saber um pouco como é que funciona dentro, então, do núcleo, Jonas. São 17 pessoas e cada um faz uma função diferente. Como é que é isso? Isso, a gente iniciou. 17 pessoas nas reuniões, né? A gente tem a estrutura o seguinte, tem a diretoria geral, que é complementada pelo diretor, vice-diretor geral. Abaixo disso também tem os membros efetivos e tem, paralelamente a isso, tem os conselhos consultivos e conselho fiscal, de dar esse apoio. A diretoria geral, ela tem o intuito, né, tem a função de fazer toda essa gestão de todo o núcleo, e os membros efetivos dão o apoio também e o apoio do Conselho Consultivo e Conselho Fiscal. Uma coisa interessante complementar é que essa ONG, esse propósito, ele é toda por estudantes. Então, quem compõe, tanto os membros efetivos quanto a diretoria executiva são apenas estudantes. A gente também tem um caso de uma pessoa que já está formada, porém achou a ideia muito interessante e retornou para a universidade justamente para poder contribuir, porque achava isso importante. E tem que ter um padrão para ter essa licença de Engenheiros Sem Fronteira ou não? Existe um núcleo, como o Jonas comentou, existe um núcleo a nível Brasil, que seria um núcleo mãe, que gerencia todos os outros, e basicamente você entra em contato com esse núcleo e diz, olha, estamos interessados com a ideia, como fazemos para proclamar um primeiro núcleo na região? E eles vão lhe dando orientações, existe todo um sistema de gestão, eles vêm prestando consultoria com a gente, dão todo esse apoio para a gente. Legal. O professor quer complementar? Inclusive, como vocês comentaram, né, então o nosso núcleo ele foi fundado agora, na quinta-feira passada, né, nós tivemos a Assembleia Geral de Fundação, que foi aqui na Unicinos, e o Jonas estava comentando dos nossos conselhos, né? Então a gente já está tendo um apoio muito legal da universidade. No nosso conselho consultivo a gente conta com apoio aqui do decano da Escola Politécnica, né, o professor Carlos Moraes, do diretor da unidade de Negócios e Relações Internacionais, que é o professor Cristiano Richter, né, e também do professor Volney Pereira da Silva, que é o coordenador do curso de Engenharia Civil. Então, a gente está só começando, mas as perspectivas assim, de expansão entre todas as engenharias, entre todos os alunos interessados, são muito grandes. E até para dar certo, essa base tem que ser bem sólida. A gente está vendo que está por aí, já está nesse caminho, né, Rodrigo? É verdade. Bom, Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta a gente continua com esse assunto aqui no estúdio. É um instante só, a gente já volta.